Bom dia a todos, aqui temos a segunda aula acerca do Antigo Regime. Hoje vamos falar sobre a arte barroca, do que é que consistiu e para que é que servia. Falaremos sobre dois Estados que não passaram por experiências absolutistas. Focaremos o aparecimento do capitalismo, o sistema económico que ainda hoje existe e que tem dado muito que falar, bem como de algumas das primeiras teorias económicas capitalistas. O caso do mercantilismo. Em França, na Inglaterra e em Portugal. Aprenderemos porque é que o mercantilismo falhou em Portugal e quero dizer aqui que vou deixar uma breve nota no final deste vídeo, se estiverem dispostos a ouvir. Mas antes de mais, vamos avançar e não se esqueçam de subscrever o canal. O clima de contra-reforma, na perseguição aos ideais protestantes, aliado à procura de mostrar o prestígio da Igreja de Roma na aquisição de novos crentes, provocou mudanças na arte. O barroco, evolução natural do maneirismo, a fase final da arte renascentista, pretendia apelar à forte emoção, conseguindo, através de curvas demarcadas, floreados e entalhos de todo o tipo, grande sobreposição de figuras e formas sensuais, muitas vezes reforçados por fortes contrastes de cor, bem como de luz e sombra. O limite era apenas a imaginação. Era o excesso de ornamentação e a quase inexistência de espaços vazios, levando ao forte contraste das imponentes igrejas católicas com os austeros templos protestantes. Barroco era o nome dado às pérolas de feitiços irregulares, as pérolas barrocas, e tal como estas, pretendia ser uma arte bela, apesar de não respeitar a rigidez dos cânones. Vejamos então o forte contraste entre uma escultura renascentista e uma escultura barroca, a Pietà de Miguel Ângelo e o Extas de Santa Teresa de Bernini. Poderemos desde então concluir que, enquanto no exemplo renascentista predominam a harmonia, a moderação e o equilíbrio, encontrados numa simplicidade de formas, no predomínio de linhas retas e numa composição geométrica, no exemplo barroco predominam a exuberância, a exaltação, o dramatismo e o dinamismo, conseguido através de uma predominância de linhas curvas e numa composição completamente irregular. Vejamos também a expressão de cada uma das figuras de ambas as composições. O absolutismo régio, na sua procura da encenação e construção de uma imagem idealizada dos monarcas, vai igualmente usar-se do modelo barroco como forma de exaltação do seu poder, não só na arquitetura, onde se destacam grandes palácios como o de Versalhes em França e o de Mafra em Portugal, mas igualmente em alguns objetos utilitários e até mesmo no vestuário. O barroco não foi apenas como a arquitetura, escultura e pintura, mas igualmente a outras artes como a literatura, a poesia e a música. Considera-se que o barroco na arquitetura nasceu com a construção da Igreja de Jesus do arquiteto Vignola. Esta classificava-se pela grandiosidade e riqueza na decoração, com forte recurso a esculturas, pinturas, talha dourada e, sobretudo no caso português, o forte recurso à azulejaria, repletas de fachadas onduladas, cheias de curvas e contracurvas. Entre os arquitetos barrocos mais destacados na Europa, destacam-se os nomes de Vignola, Bernini e Borromini. Em Portugal destacaram-se ainda os nomes de Nicolau Nasoni, autor de obras como a Torre dos Clérigos e o Palácio do Freixo no Porto, e o Solar de Mateus em Vila Real, bem como Ludovice, autor do Palácio Convento de Mafra. Outros como a Biblioteca Joanina, o Aqueduto das Águas Livres, bem como algumas igrejas, sobretudo no Porto e em Braga, são alguns dos exemplos da arte barroca em Portugal. A escultura barroca, como já tínhamos visto, esteve muito associada à arquitetura. Um dos mais ilustres autores deste período foi o mesmo Bernini, autor de várias obras, incluindo o Extas de Santa Teresa, Apolo e Daphne e Beata Ludovica. Em Portugal, destacaram-se nomes como Frei Cipriano da Cruz Sousa, José de Almeida e Machado de Castro. A pintura barroca caracteriza-se por uma riqueza de cor, contrastes de luz e sombra, movimento e dramatismo das figuras e cenas. Destacam-se nomes como o holandês Rembrandt, o italiano Caravaggio, o flamengo Rubens, os espanhóis Velázquez e Murillo, bem como ainda o português Vieira Lusitano. À fase final do barroco, que proliferou no século XVIII, dá-se o nome de rococó. O absolutismo régio foi comum à maioria dos Estados da Europa deste período. Todavia, houve alguns Estados que o repudiaram ativamente, consolidando-se como Estados parlamentares. Ao longo deste capítulo, falaremos de dois que mais se destacaram, a Holanda e a Inglaterra. Os Países Baixos do Norte começaram por ser um conjunto de províncias sob a autoridade espanhola. Em 1568, movidos por um forte desejo de liberdade, iniciaram uma revolta liderada por Guilherme de Orange contra o opressor espanhol, que veio a durar até 1581. Embora a sua independência só venha a ser reconhecida no Tratado de Münster em 1648. Formada por 7 pequenos estados,
com controle descentralizado em assembleias locais, sendo o mais influente o da Holanda, que na gíria lhe tomou o nome, esta recém-formada república edificou-se sob o signo da tolerância religiosa, onde vários grupos afluíam, incluindo judeus e cristãos protestantes, da liberdade de pensamento e do valor do indivíduo, contradizendo a rigidez e o autoritarismo dos Estados tradicionais. Neste clima de liberdade, irão proporcionar-se os meios para a formação de uma burguesia influente que concorria em pé de igualdade com a pouco marcante nobreza destes territórios, sobretudo nos cargos da governação e administração locais. Por tradição, aos nobres continuavam a caber as funções militares, os Stadtholders, isto é, aqueles que sustêm o Estado. O cargo de Stadtholder geral iria caber sempre a um príncipe de Orange, descendente de Guilherme o Taciturno. Este clima liberal irá fazer dos Países Baixos do Norte, frequentemente chamados de Holanda, uma economia próspera, rivalizando com as maiores potências da Europa, como a França, a Espanha e a Inglaterra. Grande potência colonial, navegará por todos os oceanos, estabelecendo feitorias em África e colónias na Ásia e na América. Em 1608, surge um importante tratado que influenciará o modelo comercial dos séculos seguintes, a Liberdade dos Mares, Mare Liberum, de Hugo Grocio, que constitui uma das bases do atual direito internacional. A Holanda, essa pequena república de mercadores, como lhe chamou depreciativamente Luís XIV da França, sempre repudiou o modelo das monarquias absolutas, nunca tendo uma experiência absolutista, mas ainda assim se veio a tornar uma verdadeira potência mundial. Devido à sua situação geográfica, por ser uma ilha, a Inglaterra conheceu um centralismo de Estado muito precoce, um conjunto de monarcas que procuraram tirar partido dessa vantagem, bem como um conjunto de ações políticas que a vieram a limitar. Em 1215, em pleno século XIII, o seu rei João Sem Terra viu-se obrigado a assinar a Magna Carta, documento que lhe limitava a autoridade, promulgando ser ilegal o lançamento de um imposto régio sem o prévio consentimento do povo, representado em conselho. Seria a base do futuro parlamentarismo. Com este antecedente, não será de estranhar o fracasso das tentativas de implementação do absolutismo, o que chegou a conduzir a revoluções violentas. Em menos de 50 anos, a Inglaterra executou um dos seus reis, instaurou um regime republicano e depôs um segundo monarca, tudo entre 1649 e 1689. Seguindo o exemplo dos seus pares europeus, também alguns monarcas ingleses reclamaram para si a plenitude de poderes. Todavia, estes barraram sempre contra os interesses de um parlamento já bem solidificado. Carlos I resolverá dissolver esta instituição, passando a governar como rei absoluto, o que conduziu a uma guerra civil em 1642, onde o seu exército sai derrotado. Em 1649, uma assembleia revolucionária, encabeçada por Oliver Cromwell, declara Carlos I inimigo do povo inglês e condena-o à execução, abolindo a monarquia e instaurando uma república, a Commonwealth and Free State, que, embora inaugurada sob o signo da liberdade, depressa se converterá numa ditadura. Cromwell irá igualmente abolir o Parlamento, proclamando-se Lord Protector, defensor do Estado, até à sua morte em 1658. Após esta, será restaurada a monarquia na pessoa do rei Carlos II, filho do monarca executado. Ao contrário de seu pai, Carlos II nunca procurará impor o absolutismo, chegando mesmo a reforçar as liberdades civis através de um conjunto de documentos, entre eles o habeas corpus, em 1679, lei que limitava os poderes dos agentes judiciários do rei. O mesmo não fará Jaime II, seu irmão e sucessor, marcadamente católico e adepto do poder autoritário dos reis, que procurou refortalecer. Essa pretensão levou-lhe a ter perdido o trono para o seu genro Guilherme de Orange, casado com a sua filha mais velha, a futura Maria II, após a Glorious Revolution, em 1688. Alcançado o trono, Maria e Guilherme de Orange irão jurar a respeitar os princípios consagrados na Declaração dos Direitos, Bill of Rights, de 1689, documento que lhes limitava a autoridade às decisões do Parlamento e que hoje continua a ser um dos pilares mais sólidos da monarquia britânica. Com eles, veio também o fim da censura e o direito à livre reunião. Estavam terminantemente extintos na Inglaterra as pretensões a uma monarquia absoluta. À semelhança da Holanda, também a malha social inglesa era formada de uma importante burguesia, sobretudo composta de proprietários rurais que podiam lutar ativamente pelos seus direitos. Do seu seio, saíram alguns dos mais destacados cérebros deste período, destacando-se John Locke, que na sua obra, intitulada Tratado do Governo Civil, em 1690, definiu o parlamentarismo como modo ideal de governo, salientando princípios que vieram a regular as sociedades europeias da atualidade. Para Locke, o poder político era uma espécie de contrato entre governantes e governados, com o fim último de garantir a propriedade privada, onde residia a felicidade humana, e que um arbitrário exercício de poder por parte dos primeiros os colocaria como tiranos, legitimando ações violentas por parte dos segundos. A melhor forma de solucionar este impasse estaria na existência de um parlamento, onde os segundos se vissem representados. Seguindo os princípios de Locke, a Inglaterra permaneceu sempre como uma monarquia parlamentar. E ao longo deste capítulo, vimos dois exemplos de destacados estados, onde ao longo do antigo regime, o absolutismo régio nunca triunfou.
Como tínhamos visto, durante o antigo regime a atividade principal dos Estados europeus continuava a ser a agricultura. Uma agricultura pobre, à base de instrumentos rudimentares que pouco tinham evoluído desde a Idade Média e onde a grande maioria das terras cultiváveis se encontravam nas mãos da nobreza e do clero, originando grandes crises de baixa produção com repercussões nas taxas de mortalidade. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se um comércio colonial assente em rotas comerciais. A Rota do Cabo, que ligava a Europa às terras do Oceano Índico por via do Cabo da Boa Esperança, e futuramente a Rota Triangular, assente no tráfico de escravos, que ligava a mesma Europa ao continente africano e à América. Este irá beneficiar alguns meios urbanos, como sobretudo as cidades de Antuérpia, Amsterdão e Londres, mas igualmente outras como Lisboa e Cádiz. Os principais produtos da Europa eram os produtos das suas manufaturas, tais como tecidos, vidros, pólvora e armas, o que por outro lado facultou o grande desenvolvimento desta produção. Esta progressiva imposição do comércio como atividade principal contribuiu para o engrandecimento da burguesia, que de um modo geral dominava os meios de produção em prejuízo da velha nobreza. Com a imposição deste novo modelo económico, onde o capital como principal meio de aquisição e troca de produtos desempenhava um papel cada vez mais importante, chamamos de capitalismo. Capitalismo comercial, sendo o comércio a atividade económica principal. Com este, surgiram também os primeiros bancos, como o de Amsterdão, em 1609, ou o de Inglaterra, em 1694, com o papel de armazenar o capital, facilitar os pagamentos por meio de cheques bancários e regular a inflação da moeda, bem como as primeiras bolsas de valores, tendo sido igualmente a de Londres, em 1571, e a de Amsterdão, em 1602, com o objetivo inicial de vender parcelas nas manufaturas e companhias comerciais, denominadas ações, bem como ainda as suas mercadorias. Neste mundo, vão surgir cada vez mais teorias económicas, defendendo que a riqueza das nações assenta na quantidade de metais preciosos retidos nas suas fronteiras e com o objetivo de regular a sua entrada através do equilíbrio da balança comercial, ou seja, a relação entre as importações e as exportações. São estas as políticas mercantilistas que, embora variando na forma, tinham todas o mesmo objetivo: aumentar o volume das exportações, diminuindo o das importações. De um modo geral, as teorias mercantilistas assentam nos seguintes princípios: fomento da produção industrial, promovendo a autossuficiência do país, bem como a exportação dos produtos manufaturados, a revisão das tarifas alfandegárias, sobrecarregando de impostos os produtos oriundos do estrangeiro, aliviando ao mesmo tempo os produtos nacionais, reorganizar o comércio com mercados externos, sobretudo com as colónias, de modo a encontrar todo o tipo de matérias-primas mais baratas, bem como novos locais de forte procura de bens manufaturados da Europa. De um modo geral, todos os Estados da Europa deste período aplicaram medidas mercantilistas. Todavia, os mais bem-sucedidos foram a França e a Inglaterra, com modelos económicos um tanto distintos. Vejamos então cada um destes casos. Em França, o mercantilismo surgiu às mãos de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luís XIV e um dos mais destacados economistas do século XVII. Preocupado com os excessivos gastos da coroa e da nobreza francesas em produtos de luxo, que na sua grande maioria provinham da Holanda, Colbert praticou uma política de produção nacional, adquirindo meios e técnicos estrangeiros para fabricar os mesmos produtos em França, criando as chamadas manufaturas reais, que não só iriam abastecer a França destes produtos em falta, como lhe dariam a hipótese de os exportar. Da mesma forma, preocupado com a necessidade de matérias-primas, bem como de outros mercados fora da Europa, onde pudesse escoar os produtos das suas manufaturas, Colbert seguiu o exemplo iniciado pela Holanda, criando companhias monopolistas de comércio, como a Companhia das Índias Orientais, abertas ao investimento privado, mas controladas pelo Estado, com o objetivo de conquistar territórios ultramarinos, estabelecer feitorias e, consecutivamente, de abrir novas rotas comerciais. Ao mesmo tempo, recorreu também a leis proteccionistas, tais como o incremento das taxas alfandegárias sobre os produtos importados ou leis que proibiam a compra e a utilização de certos produtos que não fossem produzidos em França. O mercantilismo inglês, por outro lado, marcou-se por uma implementação progressiva. Devido ao facto de ser um território insular, a sua aposta prendeu sobretudo na valorização da sua marinha mercante, a par com o alargamento dos territórios ultramarinos explorados, bem como inovações intensas na exploração agrícola. Como tínhamos visto na terceira aula de expansão marítima europeia, os holandeses dominaram o comércio ultramarino durante toda a primeira metade do século XVII. Para impedir este fato, um conjunto de leis britânicas, promulgadas em geral na República de Cromwell entre 1651 e 1663, os atos de navegação dispunham sobre a intervenção holandesa nos territórios de exploração britânica. Estas impunham que todas as mercadorias chegadas à Inglaterra deveriam ser transportadas por navios britânicos, da mesma forma que só navios britânicos pudessem proceder à exploração colonial. Os atos de navegação foram bem-sucedidos em eliminar a concorrência holandesa, permitindo a expansão da marinha britânica. Todavia, estas foram complementadas por uma expansão territorial, sobretudo na ocupação inglesa de territórios na América do Norte, de onde nasceriam mais tarde os Estados Unidos, e nas Antilhas. À semelhança de outros, foram igualmente criadas companhias de comércio como a Companhia das Índias Orientais. Devido à excessiva procura de novos territórios ultramarinos por parte das potências europeias, os séculos XVII e XVIII marcaram-se por cerradas guerras de conquista e disputa colonial.
Entre 1651 e 1689, três duras guerras opuseram a Inglaterra à Holanda, pondo fim à hegemonia comercial desta última, que se viu obrigada a ceder à Inglaterra as suas colónias americanas, bem como parte das suas possessões no Oriente. Seguidamente, acentuou-se a rivalidade entre ingleses e franceses, que culminará numa outra guerra, a Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 1763, que novamente culminou com a vitória inglesa. Derrotada, a França viu-se obrigada a ceder o Canadá, os vales do Ohio e do Mississippi, bem como ainda a Louisiana, algumas feitorias na Índia e no Senegal. A segunda metade do século XVIII inaugurou-se sob o signo da Inglaterra como grande potência mundial. Há alguns outros acontecimentos, como o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, entre elas a máquina de semear da Jethro Tull e o sistema de emparcelamento, as enclosures, bem como a criação de uma rede de estradas interna, fomentando aquilo que podemos chamar de uma economia à escala nacional, criarão os alicerces de sustento para uma futura revolução industrial com a máquina a vapor. Tal como em boa parte dos Estados europeus deste período, a agricultura portuguesa dos séculos XVII e XVIII era pouco produtiva devido às técnicas rudimentares empregues, ao seu caráter de subsistência e à má distribuição das terras, que se concentravam nas mãos dos mais privilegiados, contribuindo para o seu mau aproveitamento. Destacavam-se unicamente a cultura do milho e a da vinha, com alguns sinais de crescimento. Do ponto de vista do comércio externo, a situação não se afigurava igualmente boa. Enquanto o século XVI assistiu a um monopólio português no fabrico e venda do açúcar, o século XVII assistiu à apropriação desta técnica pelos holandeses, que o passaram a cultivar nas Antilhas, junto com ingleses e franceses, originando uma crise económica em Portugal a partir de 1669. Seriam necessárias mudanças para resolver esta situação. Duarte Ribeiro de Macedo era o embaixador português em França e, assistindo às medidas económicas de Colbert, elaborou um livro, Discurso sobre a Introdução das Artes no Reino, propondo uma política de industrialização como meio de resolver a crise económica em Portugal. Depressa encontrou adeptos nos vedores da fazenda portugueses, espécie de ministros das finanças, Dom João de Mascarenhas e, sobretudo, Dom Luís de Menezes, mais conhecido por Conde da Ericeira. Em 1675, o regente Dom Pedro, futuro Dom Pedro II, irá nomear Dom Luís de Menezes como vedor da fazenda. Apoiado nas políticas de Colbert, o Conde da Ericeira tentará equilibrar a balança comercial do reino através de políticas de industrialização e de protecionismo económico. Entre elas, contam-se as seguintes: criação de manufaturas monopolistas, tais como a dos lanifícios na Covilhã e no Fundão, de modo a combater a grande importação de tecidos de lã da Inglaterra. Criou também indústrias de vidros, papel, cortumes, meias de seda e de chapéus, de modo a suprimir as necessidades destes produtos altamente consumidos pelas ordens privilegiadas. A estas manufaturas reais, concedeu privilégios como o monopólio do fabrico de alguns produtos, bem como bastantes subsídios do Estado. Aquisição de equipamentos e técnicos estrangeiros, sobretudo ingleses, holandeses e venezianos, para trabalharem e desenvolverem estas manufaturas. Publicou as Leis Pragmáticas, conjunto de leis que proibiam aos portugueses o uso de tecidos de lã ou outros produtos de luxo fabricados no estrangeiro. Desvalorizou a moeda, de modo a tornar os produtos portugueses competitivos no mercado externo, encarecendo ao mesmo tempo os produtos estrangeiros. Criou companhias monopolistas de comércio, à semelhança de outros Estados, tais como a Companhia do Cacheu, para dominar o tráfico de escravos, e a Companhia do Maranhão, para o comércio brasileiro. Apesar de tudo, em 20 anos os resultados não foram de todo animadores.
Alguns pequenos artífices protestaram contra os monopólios oferecidos a estas grandes manufaturas que os impediam de fabricar certos produtos. Todavia, as leis pragmáticas não deram o resultado esperado. Os mercadores britânicos, impedidos de vender os seus tecidos de lã em Portugal, foram deixando de comprar os vinhos portugueses, o que levou a protestos por parte dos viticultores, um grupo que já reunia alguma influência. Este impasse veio a ser resolvido no Tratado de Methuen, em 1703, onde Portugal se comprometia a aceitar os lanifícios ingleses sem quaisquer restrições, enquanto a Inglaterra concedia aos vinhos portugueses taxas alfandegárias mais reduzidas. Foi um grande feito para a história do futuro vinho do Porto, mas marcou a falência das leis pragmáticas e um grande abalo nesta primeira tentativa de implementar um sistema mercantilista em Portugal. Todavia, o acontecimento que lhe pôs definitivamente o fim já tinha começado alguns anos antes: o ouro do Brasil. Em 1699, havia chegado a Lisboa um grande carregamento de ouro provindo da região de Minas Gerais. Foi o início de todo um processo e a concretização de um sonho antigo, pois ao longo dos anos seguintes foi chegando a Portugal cargas anuais a rondar as 15 toneladas deste metal, o que permitiu temporariamente equilibrar a balança comercial do reino. Todavia, o grande otimismo provocado por esta riqueza súbita fez abrandar as políticas mercantilistas, dando continuidade ao marasmo industrial em que o país se encontrava, aumentando a sua dependência pela produção industrial inglesa. A corrida ao ouro por parte das populações brasileiras contribuiu também para o despovoamento de algumas regiões, prejudicando bastante a agricultura. Mas a iniciativa do Conde de Ericeira estava definitivamente extinta. Dom João V, que então reinava e recebia um quinto da produção aurífera, pôde engalanar-se de toda uma magnificência de um monarca absoluto, construindo grandes obras. O ouro do Brasil permitiu construções exuberantes como o Palácio de Mafra. Todavia, no que tocou ao desenvolvimento nacional, teve antes um efeito contrário, adiando quase um século as iniciativas da modernização do país. Cá temos de volta ao nosso sumário. Quero deixar uma breve nota. Ao longo do último ano tenho-me esforçado por criar um canal útil aos alunos, em casa, quando chegam aflitos sem saber muito bem para onde começar a estudar, bem como aos professores, por vezes possam querer ver algum material adicional ou rever certos conteúdos. Tenho noção que os vídeos têm aumentado em qualidade, quer científica, quer no que toca à sua elaboração. Duas críticas me são frequentemente apontadas. A primeira de que os vídeos são geralmente muito longos, o que em alguns casos os poderá tornar maçudos ou tornar pouco acessíveis a alguns temas, uma vez que é preciso ver todo o vídeo para assistir aos seus conteúdos. Outra é de que falo muito rápido. Bem, esta segunda surge na resolução do problema da primeira. Falo rápido para tentar obter vídeos mais curtos. Como vimos, não dá resultado. Uma solução será dividir os vídeos em excertos que podem ser acedidos individualmente, e sendo estes pequenos, nunca mais haverá o problema do tempo. Contudo, as aulas longas continuarão a existir e quem quiser poderá continuar a assistir a elas. A nova vaga de excertos passará a existir entre junho e setembro deste ano. E esta é mais uma razão para subscreverem o canal. Não se esqueçam, até à próxima.